A respeito das contribuições da equipe de estrutura para a entrega 1, primeiramente foi feita uma pesquisa dos componentes do robô em conjunto com outras equipes, e também dos materiais e processos que seriam utilizados para a confecção do chassi. Assim, foi feito um planejamento superficial das dimensões e do peso esperado, garantindo que cumpririam as normas especificadas no regulamento. Essas normas eram de, no máximo, 2 kg para o robô e um dimensionamento de 20 cm por 20 cm. Então, foi decidido alguns fatores como a altura do chassi, que teria que ficar próximo ao solo devido ao curto alcance dos sensores, e também para garantir que o centro de gravidade ficasse baixo para evitar tombamentos. Também foi pensado em uma maneira de atrapalhar os oponentes quando eles fossem colocados para batalhar, utilizando uma rampa na parte da frente, que seria melhor planejada em uma entrega futura. Nessa entrega também ficou decidido o software que seria utilizado para a modelagem CAD, que é o Fusion, e a decisão prévia da posição dos componentes no chassi. Para a entrega 2, a equipe já havia comprado e organizado os componentes. O CAD foi finalizado e foi feita a impressão 3D do chassi. Com isso, foi iniciada a fase de testes da estrutura do chassi e dos componentes, e foram feitos os devidos ajustes também. Além disso, a documentação do CAD já estava praticamente pronta, como é possível ver na imagem. Na entrega 3, o CAD já estava completamente finalizado com os documentos, e foi feita a montagem final com ajustes na estrutura, como a adição de pesos para ajustar a aderência do chão com a roda enquanto o robô empurrava os pesos. Com a estrutura final montada e os ajustes e testes de peso e integração finalizados, o robô passou a pesar cerca de 1.050 gramas, pois foi necessário colocar muitos pesos em cima do eixo das rodas para aumentar a aderência. Bom, vou falar então agora um pouco das contribuições da parte de engenharia de energia, né? Fiquei responsável por essa parte, fui a única pessoa da engenharia de energia no grupo. Então vamos lá. Para o primeiro ponto de controle, na entrega 1, foi feito o planejamento inicial, né, junto da análise de regras para definir os requisitos de energia dentro das designações do projeto. Ou seja, juntei com um grupo ali, né, para a gente deu aquela lida completa de todas as etapas, todos os requisitos que iam ter que ser cumpridos dentro da prova. E para a parte de energia foi visto que ia ser basicamente a duração da bateria para todas as etapas e também a duração dela para manter a potência de todos os componentes, né, sem que haja perda de potência durante a prova. Então, foi definido esses requisitos, né, considerando o consumo e necessidade do sistema, e também foi feita uma pesquisa de baterias utilizadas em projetos de robô sumô. Já vi alguns vídeos e li alguns documentos para fazer uma separação de possíveis baterias que poderiam ser utilizadas, né, mais eficazes e que estão disponíveis no mercado. Já para a entrega 2, né, foi o desenvolvimento do sistema energético, então foi a escolha dos componentes junto com a equipe de eletrônica, né. Observando essas escolhas, já foi separado a lista, né, de funcionamento de cada componente para ser anotado tanto a corrente quanto a tensão de operação ali, para ter uma noção para fazer o cálculo do consumo. Então, foi feito esse cálculo do consumo energético para ver qual a capacidade da bateria ia ser necessária, né? Então, com esse cálculo, foi feito já o dimensionamento da bateria, pensando na compatibilidade do sistema eletrônico. Então, com o dimensionamento, eu voltei naquela pesquisa que eu tinha, naquela pré-seleção que eu tinha feito das baterias, né? E selecionei basicamente o modelo que seria ideal, tanto equilibrando a potência que que a gente pensou para o nosso robô, e também pensando no peso e encaixe dentro da estrutura, né? Para ter uma boa integração. E fiz a documentação de todas essas etapas, né? Do cálculo, do dimensionamento e a justificativa de cada etapa, tanto para tensão, para corrente, dentro do nosso ponto de controle, né? E por fim também, né, foi a entrega 3 que foi a construção do robô e teste, foi feito os testes fora do sistema, né, que foi basicamente a verificação da tensão e da corrente para ver o funcionamento das baterias, que foi as baterias selecionadas, né, no caso foi de 3,7 volts, 2.800 mAh de íon lítio, né, e foi feita essa integração dentro do sistema de alimentação com os demais componentes eletrônicos, né, e os testes separados. Primeiro foi testado junto com os sensores, depois com o motor e ver a adaptação da placa também, né. E justamente com isso, durante os testes do robô, né, foi também visto o teste de eficiência, duração da bateria, né, para ver se ocorreu a perda de potência. E tudo isso foi documentado também a partir desses testes feitos tanto separadamente quanto em conjunto. Aqui está uma imagem basicamente do sistema de alimentação da bateria, né? Ali tem o suporte da bateria, junto com a bateria integrada um interruptor, né, para ligar e desligar o robô. E a outra imagem que é a integração
e o encaixe dentro do robô, né, sobre o eixo, para aplicar um peso maior para ter uma tração nas rodas. E foi basicamente isso a parte resumida, né, de bateria e da engenharia de energia dentro do projeto. Agora vamos para as contribuições de engenharia eletrônica. Começamos então pela etapa 1, onde ali foram feitas pesquisas sobre as funções dos componentes e considerando os componentes para serem preenchidas os requisitos funcionais e não funcionais. Sendo eles os funcionais, o robô precisava ser autônomo, detectar a linha, detectar os blocos à frente dele e segui-los, controlar os motores com um Arduino e o driver do motor, ele ter força para empurrar os blocos, os sensores, todos eles passarem informações para o Arduino, a bateria durar o tempo necessário da performance dele ali, dos testes, e ele processar esses dados para tomar a decisão. Os não funcionais, eles eram mais voltados para a parte externa, então os circuitos deveriam estar protegidos e não serem danificados durante os testes, minimizar o custo de energia para que a pilha durasse, uma latência baixa para que ele tenha a resposta que a gente gostaria, os módulos independentes para que cada parte dele, caso fosse necessário um conserto ou uma mudança, eles possa ser mexido e ajustado, as peças terem um espaço, então que elas coubessem ali dentro daquela estrutura que a parte de estrutura fez ou foi fazendo durante essa etapa. A taxa de falha dele, em perceber a linha, detectar o bloco, fosse menos de 95%. Também um baixo custo, isso já se diz por só, umas peças mais baratas e que funcionassem da mesma forma como a gente queira. E uma segurança, todos os fios não poderiam estar soltos, não ter nenhuma abertura para alguém tomar choque. Já na entrega 2, a gente já começou a trabalhar com o projeto conceitual e a definição desses componentes. Então aqui a gente tem esse modelo, a esquemática, aqui já mostra as conexões que foram feitas e vão ser feitas depois dessa etapa, os componentes selecionados, e para isso a gente teve a justificativa e a importância da escolha desses sensores e módulos, tudo para preencher os requisitos. Então temos aqui o Arduino Uno R3, que foi nosso controlador, o sensor ultrassônico HC-SR04, ele preenche nossos requisitos como a latência baixa, ele é um custo mais barato, ele funciona e ele tem uma biblioteca grande para funcionar junto com o Arduino. Não tivemos problema nenhum com essa escolha. Os sensores infravermelhos também preenchem toda esses requisitos. O que a gente escolheu foi um módulo sensor infravermelho TCRT 5000. Ele tem uma latência baixa também, o custo dele é baixo, ele funciona da forma como a gente quis. Aqui temos um módulo driver de motor .h L298N. Ele conecta junto com o Arduino e com os motores e recebe também energia da pilha pela sua entrada de energia que é no máximo 12 volts, e ele funciona da forma como a gente quis. Agora, na etapa 3, na entrega 3, já descobrimos alguns problemas. Nisso, no caso, foram os motores, a principal mudança. Os motores baratos selecionados na entrega 2 não foram capazes de empurrar e os blocos de 1 kg, então a gente tem que fazer essa mudança. Esse motor aqui da terceira etapa, ele tem mais torque e assim a velocidade dele foi menor também, o que ajudou na percepção da linha para o sensor IR, já que ele foi um pouco mais lento, temos mais força e aqui a gente conseguiu já empurrar o bloco. Obviamente, já que a gente já conseguiu empurrar o bloco, aqui foi feita a montagem. E junto com a montagem veio as identificações de erros, como essa do motor, que ele não conseguiu empurrar o bloco, e também os vários testes para preencher esses requisitos. E aqui temos a esquemática final, que é esse desenho. E nessa etapa também a gente adicionou um módulo SD card, com leitor para Arduino, que para
ele poder interpretar esses dados e salvar para colocar eles no software para detectar quantas vezes passou pela linha e a distância percorrida. Agora, ainda na etapa 3, aqui temos um desenho mais detalhado das conexões do Arduino, do robô, sobre as energias e as saídas digitais, tudo bem esquemático. E temos os diagramas de bloco do sistema, que aqui temos que o Arduino ele envia comando para o driver, para os sensores e para o módulo SD, ele recebe esses dados e a alimentação vai para o driver e para o Arduino, que eles alimentam todos os outros componentes. Aqui temos algumas imagens, como exemplo, no início da montagem do robô, testando a bateria, alimentando o driver e o Arduino, ali está ligado. Foi o início da montagem, testando os fios. E ali já é a versão de teste, o primeiro teste dele montado completamente, com todos os fios conectados. Ali temos a versão dele. Depois ali foi mudado o motor e colocado mais pesos para ele ter essa força e de empurrar o bloco. E depois assim funcionou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou da parte de software, né? A gente é da turma 2 da Juliana, de EPI 1 de 2024/2, e eu vou apresentar o que nós fizemos ao longo do projeto, né? Na entrega 1 não realizamos muita coisa, a gente principalmente elaborou os requisitos funcionais e não funcionais do projeto, começamos a planejar a programação, e perto ao final da entrega, a gente entendeu que ia programar para o Arduino no R3, né? Então, principal, a gente começou a pegar a documentação e preparar para isso. Também ajudamos um pouco as outras engenharias. Na entrega 2, começou o projeto conceitual do produto, né? Então, a partir de uma base do robô, o que ele vai fazer, todos os dados necessários, a gente elaborou diversos diagramas, testes e detalhamentos acerca do que o robô deveria realizar, né? Além disso, a gente começou os estudos do Arduino para podermos chegar na programação mais tranquilo. A entrega 3 que começa o conteúdo de verdade. Aqui nós vamos ter a correção dos diagramas, testes e detalhamentos, do geral. Começamos a aplicar o método Scrum, né? Então a gente documentou todas as sprints, a gente dividiu as equipes em programação, testes e documentação, para que cada um fosse responsável por uma área geral, assim. A gente começou a programação do Arduino em si, e dentro da programação a gente começou os testes e ajustes constantes no programa. Então aprendemos a utilizar pinos interrupt para usar, por exemplo, na linha preta. Então, ele precisa detectar a linha preta e parar assim que detectar, né? Então, ela tem a prioridade máxima. O código da linha preta vai interromper o código normal da rotina. Então, daí que vem a utilização dos pinos interrupt, né? Eles ajudam nisso. Ajustes na duração de estados, né? O quanto que o robô deveria mover, a velocidade dele ficar girando, o tempo que ele deveria ficar empurrando o objeto de certa forma. E ajustes na velocidade geral. Nós também começamos a coletar os dados do robô, né? Então, dados relacionados principalmente aos sensores, né? Então, tempo de funcionamento, a distância máxima percebida, entre outros. Eu tô passando rápido aqui, mas qualquer coisa pode olhar e pausar a apresentação. Temos alguns obstáculos gerais encontrados no projeto, né? Não necessariamente só de software. O Arduino foi queimado, né? Então, pegamos o R3 emprestado do pai de um membro e realizamos a compra de um novo Uno R3, né? Então, para poder trocar ali. O sensor ultrassom está funcionando apenas na metade da capacidade total. Isso a gente notou depois de montar o robô, então a gente adaptou pelo código. O driver pode ter queimado os transistores internos, então foi realizada a compra de um novo e ajustes para evitar futuros acidentes. Por fim, a documentação dos dados é apagada sempre que o Arduino recebe energia, seja ligando por interruptor pela bateria ou seja conectando o cabo no computador para podermos ver e analisar os códigos, os dados do Arduino em si. Então a gente trabalha principalmente com dados antigos ou conecta o robô durante conecta o computador durante a execução do robô. Aqui está uma parte geral dos membros da equipe contribuições dentro dessa apresentação, né? E certíssimo, é isso. Muito obrigado por ver a apresentação. Obrigado pelo seu tempo e esperamos que conseguimos replicar esse sucesso na segunda-feira.